Bom, vamos lá, a gente vai continuar a última aula dessa manhã de neuro e a gente vai falar sobre paralisias flácidas agudas. Tá? É uma situação importante na emergência, tá? E basicamente são essas duas condições que importam mais, que é a síndrome de Guillain-Barré ou a polirradiculoneurite inflamatória aguda e a miastenia graves, tá? Na situação da crise miastênica. Tem outras 3 condições que eu vou falar para vocês, assim, bem como pincelada, que são porfiria aguda intermitente, botulismo e paralisias periódicas, tá? Elas são bem mais raras, são os diagnósticos diferenciais principais aí das paralisias flácidas agudas, por isso que acho que vale a pena pelo menos comentar, mas de verdade, para uma situação de prova, não sei se importa demais que vocês se preocupem com elas, tá? Porque as questões já são poucas e elas giram muito em torno de Guillain-Barré e miastenia, tá? Então, mais para vocês lembrarem que existe, mas de fato não vale a pena grandes preocupações em relação a essas outras 3. Bom, vamos só dar uma relembradinha aí na anatomia da parte motora, para a gente se lembrar do que a gente fala quando fala de paralisia flácida aguda. Então, o trato córtico-espinhal, que é relacionado aí a toda a movimentação, ele começa lá no córtex pré-central, que está no lobo frontal, né? Então, no giro pré-central, a gente tem o primeiro neurônio motor, né? Onde a gente tem a representação cortical, o homúnculo de Penfield. Ele passa aqui, desce, se junta aqui na cápsula interna, onde a gente tem uma convergência das fibras, e ele desce por todo o tronco cerebral, cruza no bulbo, na decussação das pirâmides, e desce contralateralmente, faz uma sinapse aqui com o segundo neurônio motor na região do corno anterior, tá? A partir do corno anterior, a gente tem a raiz motora, ela vai se juntar com as raízes sensitivas para os nervos, que em geral são mistos, e a parte motora vai seguir para os nervos periféricos, tá? Para os nervos periféricos e para os músculos, tá? E aqui nos músculos a gente tem a região da placa motora, que é o que vai interessar mais, além dos nervos periféricos para as paralisias flácidas agudas. Lembrando como é que a gente classifica os pacientes. Então, quando a gente vai examinar um paciente com um quadro motor agudo, a gente se preocupa em tentar definir qual é o grau de fraqueza, né? E a gente classifica a força muscular de 0 a 5, né? 5 somos nós, se tudo der certo, talvez essa altura da manhã já é um grau 4, né? Mas 5 a gente considera como força normal, então a gente consegue contrair normalmente, deslocar lateralmente, vencer a gravidade e vencer a resistência, né? Plégico é o paciente que não consegue nada, tá? O músculo não contrai, não movimenta, a gente não vê nenhum grau de contração. Na força grau 1, o paciente consegue alguma contração, mas de verdade ele não consegue nenhum deslocamento nem lateral. Na força grau 2, o paciente consegue só um deslocamento lateral, mas não vence a gravidade. Na força grau 3, ele vence a gravidade, mas não consegue vencer a resistência, tá? Então, ele consegue levantar o braço, mas se a gente aplicar uma resistência, ele não consegue. E na força grau 4, que é o que às vezes, dependendo se for um grau 4 um pouquinho leve, é o que pode ser difícil para quem não tem muita experiência examinar, o paciente vence a resistência, mas não vence de uma maneira normal, tá? Então, se o paciente tiver um quadro dos 4 membros, se for leve, pode ser difícil para quem não tem muita experiência examinar, definir isso, tá? Mas é a definição de força grau 4. E outra coisa que é importante nas paralisias flácidas agudas é a gente avaliar os reflexos profundos, né? Toda vez que a gente testa um reflexo profundo, a gente está testando a integridade das vias aferentes com a medula espinhal, né? Então, o estímulo, ele segue pela raiz dorsal, faz essa conexão na medula espinhal e a gente tem a contração, tá? A gente testa com martelinho, mas é só a gente lembrar o reflexo que a gente tem. Tem um exemplinho aqui que não para. Quando a gente, né, tem algum reflexo de retirada com um estímulo doloroso, por exemplo, é a mesma coisa, tá? Só que com o reflexo profundo, a gente está testando de uma maneira diferente. Não é com estímulo doloroso, mas é com o estiramento de um tendão, que a gente percute nos lugares do tendão e esse estiramento do tendão faz o mesmo arco reflexo e depois o movimento, tá? E aí o que vai acontecer, dependendo do quadro, é que a gente vai ver uma diminuição desses reflexos, tá? Como é que a gente classifica os reflexos? A gente classifica de 0 a 4 e geralmente a gente coloca em cruzinhas mesmo, tá? O reflexo normal a gente coloca como 2 cruzes, né? Então a gente chama de normal.
é um reflexo que a gente obtém facilmente. Ausente é quando a gente não consegue obter normalmente. O diagnóstico diferencial de reflexo não obtido é um examinador incompetente, né? Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado se a gente examinou do jeito certo, mesmo para a gente que tem experiência. Quando a gente não obtém, às vezes a gente volta lá, martela de novo, tenta de novo, muda a posição e dá uma rechecada se está certo, né? Porque às vezes a gente está percutindo errado, né? Um reflexo diminuído, aí a gente precisa ter algum nível de comparação. Não é o objetivo da aula ensinar isso, mas é só para a gente relembrar o que vocês vão ver de descrição, né? É quando a gente consegue obter de uma maneira um pouco mais difícil, o reflexo é menos intenso. O vivo a gente obtém facilmente e o exaltado é quando é um reflexo amplo e a gente consegue até obter percutindo lugares em que a gente não deveria obter reflexo, tá? Que é o que a gente chama de aumento da área reflexógena. A gente obtém o reflexo percutindo locais em que a gente não deveria obter reflexo, tá? E o reflexo superficial que a gente testa, que é o reflexo cutâneo plantar. E aqui está exemplificado para vocês o sinal de Babinski, que a gente vê uma extensão do hálux quando a gente testa esse reflexo. O normal é que a gente veja uma resposta flexora ou até que não tenha resposta nenhuma, tá? Se for simétrico, pode ser normal não ter resposta, tá? Mas pode ser a evolução para uma liberação piramidal. Então, às vezes a gente vê um lado tem flexão, o outro não tem resposta. Isso já é um primeiro sinal de que provavelmente daqui a pouco vai ter uma extensão, tá? Bom, isso aqui não faz muito parte da aula, mas como toda hora tem uma pergunta e a gente vai falar do exame motor, e só para a gente relembrar, e de verdade, como nas lesões de nervo periférico o exame é bem parecido com algumas particularidades que eu vou colocar aqui para vocês com a síndrome do neurônio motor inferior, eu coloquei esse quadrinho de volta aqui, que vocês já viram em outra situação, para a gente relembrar que eu acho que repetir isso aqui nunca é demais. Vocês vão ver isso aqui em várias questões e a gente dá uma relembrada e isso serve para outras coisas também, tá? Então, a síndrome do neurônio motor superior, né, quando a gente tem uma lesão lá em cima, cortical ou das vias, né, aí antes de chegar na medula, o que vai acontecer no exame físico? A gente espera que o paciente tenha, então, um déficit motor. E quando eu vou examinar, o que eu espero? Eu espero encontrar reflexos exaltados ou vivos, né? Espero que ele tenha um tônus espástico, tá? Porque o controle do tônus, ele depende da integridade da medula e do nervo periférico, mas ele sofre um controle do córtex. Quando o córtex ele não tem mais essas vias controlando o tônus, a gente tem um aumento do tônus, porque predomina o estímulo da medula sobre o músculo, tá? A gente não costuma ver fasciculação, porque fasciculação é um sinal de que está perdendo a inervação de maneira aguda, tá? Então, isso é sinal de lesão do neurônio motor inferior ou de neuropatia aguda grave, tá? E a atrofia, ela acontece nas lesões corticais por desuso, tá? O trofismo, ele depende da manutenção da conexão do nervo com o músculo. Se o nervo e o músculo estão íntegros, o trofismo está normal. Se tem uma lesão do nervo, a atrofia é muito intensa, tá? Então, a atrofia por desuso, desculpem, é igual quando a gente vê num quadro de imobilismo, por exemplo. A gente vê que perde um trofismo rápido, mas não é uma coisa muito evidente, tá? E nos quadros do neurônio motor inferior, o neurônio que está lá na medula, os reflexos vão ficar diminuídos ou abolidos, tá? O tônus, ele está diminuído, está flácido. A gente pode ver fasciculações e a atrofia é bem intensa, tá? Tentando chegar um pouquinho no que a gente vai entrar aqui no assunto. E se a gente tiver uma lesão aguda de nervo periférico e de raiz? O que eu espero dos reflexos profundos também? Será que eles vão estar aumentados, diminuídos ou não vai acontecer nada? O reflexo depende da integridade, lembram? Da raiz, do nervo e da medula. Se eu tiver uma lesão grave de raiz e de nervo, o reflexo também vai ficar diminuído, igual se tiver uma lesão na medula, tá? Então, também vai ter diminuição de reflexo. Vai ter diminuição de tônus também? Também pode ter, né? Também pode ter diminuição de tônus. Pode ter fasciculação? Se for uma lesão intensa e grave, pode até ser que eu veja. Pode existir, não é obrigatório, mas a gente pode ver. E vai ter atrofia? Provavelmente, se for uma coisa mais avançada, cronificando, a gente vai ver. Numa fase muito aguda, não dá tempo de ter atrofia, tá?
Mas numa fase mais crônica pode acontecer de ter atrofia, sim. E se eu tiver uma doença como a miastenia, que é uma doença da junção do nervo com o músculo? A miastenia é uma doença autoimune. O nervo está normal e o músculo está normal, mas tem um anticorpo que tem uma barreira da comunicação do nervo com o músculo. Será que eu vou ter alteração de reflexo? O nervo está normal, né? Então, quando eu percuto ali, a integridade do circuito do nervo e da medula é normal, né? Então, o reflexo tem uma tendência de estar normal. Ele pode até estar diminuído, em que situação? Se o paciente tiver uma fraqueza muito grave, mas aí não é porque o circuito não está funcionando, é porque o músculo não vai contrair direito, tá? O músculo não contrai, não tem como a perna pular de um músculo que não contrai direito, tá? Então, na miastenia, a tendência é que o reflexo esteja normal, tá? O tônus vai estar diminuído? Depende dessa integridade do circuito. Então, o tônus pode estar normal. Vai ter fasciculação? Não, não tem desnervação, né? Vai ter atrofia? Também não. O circuito do nervo com o músculo vai estar normal, tá? Então, só para a gente relembrar isso aqui, para a gente lembrar do raciocínio do que a gente vai fazer no exame físico. Tudo bem? Tá? E qual que é a doença mesmo em que a gente vai ver lesão aqui de neurônio motor e neurônio motor superior e inferior ao mesmo tempo? É a esclerose lateral amiotrófica, né? Então, a gente tem sempre que lembrar dessa doença, tá? Ela não faz parte dessa aula, mas é uma doença que vocês têm sempre que se lembrar, porque ela está na moda, é uma doença rara, mas ela é catastrófica, o paciente falece do diagnóstico em no máximo 3 anos, totalmente consciente, com degeneração de toda a parte motora, sem conseguir falar, por insuficiência respiratória, tá? Então, a gente vê isso aqui, ó, vê um paciente que tem uma fraqueza, com reflexos exaltados, com tônus aumentados, mas ele tem fasciculação e atrofia. Então, a gente vê uma mistura disso tudo aqui, tá? E com esse diagnóstico. Tudo bem? Então, só para a gente voltar ao raciocínio aqui. Bom, voltando aqui para as paralisias flácidas. E a síndrome de Guillain-Barré, tá? Que é a polirradiculoneurite desmelinizante inflamatória aguda, tá? Ela é um quadro imunomediado, tá? Então, é um quadro autoimune que compromete basicamente as raízes, tá? As raízes e a parte proximal dos nervos, tá? Então, onde que estão as raízes? Só para a gente relembrar. Logo saindo da medula, né? As raízes sensitivas e motoras. E os nervos periféricos, tá? O quadro é desmielinizante, então ele compromete a mielina. Tá? As raízes e os nervos, se a gente for lembrar dos axônios aí das raízes, eles funcionam mais ou menos como um fio de cobre, tá? Então, tem o miolo do fio de cobre, que é o axônio, e a capa, que é a mielina, tá? A mielina ela é importante para o nervo, porque é ela que faz o impulso elétrico percorrer de uma maneira saltatória. Então, ela permite que o impulso elétrico percorra o nervo de uma maneira mais rápida, tá? Então, na síndrome de Guillain-Barré, acontece a produção de um autoanticorpo contra a mielina do sistema nervoso periférico, tá? E isso acontece e a mielina, ela começa a ser lesada, tá? E aí o axônio vai ficando desencapado, o impulso vai ficando lento e funciona como se aquele neurônio e aquelas fibras nervosas não estivessem funcionando adequadamente. Na prática clínica, a gente vai ver um déficit relativo a essa inervação ineficaz, tá? Quais são os fatores de risco relacionados à síndrome de Guillain-Barré? Então, que paciente que está em risco? Tem relação com algumas vacinas. Que vacina que tem sido dada aí que tem relação com a síndrome de Guillain-Barré? A vacina da gripe, tá? Aliás, neurologista, de uma maneira geral, não gosta muito de vacina, porque tem muita reação neurológica relacionada. Elas são bem raras, né? Mas quem vê é o neurologista. É claro que populacionalmente vale a pena, mas existe o risco da síndrome de Guillain-Barré relacionada à vacinação da gripe, tá? Então, quem já teve não deve tomar a vacina, tá? Então, a imunização é uma causa, tá? Outra coisa que pode estar relacionada quando a gente faz a história clínica são infecções respiratórias, então, qualquer vírus, uma história de infecção respiratória viral, e uma história de infecção intestinal, tá? De gastroenterite. Geralmente, de 2 a 4 semanas depois da exposição à vacina ou ao vírus respiratório ou intestinal, começam os sintomas, tá?
Geralmente é um quadro que progride em dias, em horas, até alguns dias, tá? E que costuma estabilizar dentro de 4 semanas, tá? Então, o platô da evolução desse quadro é dentro de 1 mês, tá? O quadro mais comum é que a gente veja uma paralisia flácida ascendente. Isso é o mais comum, tá? Então, o paciente começa com uma fraqueza de início nas pernas e que vai progredindo. Então, começa com uma fraqueza nos pés, vai subindo para as pernas, começa a comprometer as mãos, pode comprometer a musculatura respiratória e, inclusive, o paciente pode entrar em insuficiência respiratória, que é o principal risco e o que mais preocupa nesse quadro, tá? E é uma paralisia flácida ascendente. Quando a gente vai examinar o paciente, ele tem uma arreflexia, tá? Então, essa é a característica clínica principal, tá? O paciente pode apresentar um quadro de alteração da sensibilidade junto, tá? Junto com a fraqueza, ele pode ter um quadro de formigamento, dormência junto, tá? Então, dos desencadeantes aí que a gente conversou, quando a gente fala da gastroenterite, um agente que a gente se preocupa é o Campylobacter jejuni, tá? Ele está relacionado a formas mais graves do quadro de Guillain-Barré, tá? Então, se a gente tiver algum exame para detectar, se tiver uma jeca e tiver alguma prova específica, é legal fazer, porque a gente já espera que seja uma forma mais rápida, mais grave, tá? E o Campylobacter, ele entra dentro das situações em que se comprovou a teoria da mímica molecular para as doenças autoimunes, tá? Porque uma parte da parede celular dele é bem similar a uma parte da bainha de mielina mesmo, tá? Então, o organismo produz um anticorpo contra o Campylobacter e que acaba, por mímica molecular, sendo um anticorpo que agride a mielina também, tá? Além das vacinas, uma outra causa mais recentemente que tem sido relacionada é cirurgia bariátrica, tá? Às vezes a gente vê um quadro de Guillain-Barré no pós-operatório de cirurgia bariátrica. A progressão, como eu falei para vocês, é em até 4 semanas, que é o período de platô, tá? Mas isso pode acontecer antes. A gente define o platô como estabilização clínica. Então, a partir do momento em que a gente vê que o paciente para de progredir, ali a gente define como um platô, tá? Agora, esse período de 4 semanas, ele é importante para a gente separar o paciente com polirradiculoneurite aguda do paciente com uma forma crônica de polirradiculoneurite. Se depois dessas 4 semanas ele ainda continuar piorando, aí ele entra provavelmente para um outro diagnóstico, que é a polirradiculoneurite desmelinizante inflamatória crônica, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí para entender e para separar, tá? Então, o quadro clínico pode até ser associado a dor radicular no início, tá? O paciente pode ter dor pelo comprometimento e desmelinização dessas raízes sensitivas, tá? Fraqueza progressiva e ascendente, com diminuição ou ausência desses reflexos. Existe um comprometimento dos nervos cranianos, tá? Eles também são nervos periféricos, saindo do crânio, né? Numa porcentagem bem grande dos casos, tá? E uma coisa importante para vocês guardarem é que o nervo craniano mais comprometido é o 7º, tá? Então, o nervo craniano mais comumente comprometido é o 7º. É comum que o paciente venha junto com tudo isso com uma paralisia facial, tá? E o que é mais importante na prática clínica é a gente lembrar que o paciente que aparece com uma paralisia facial, ele tem um risco maior de entrar em insuficiência respiratória, tá? Então, é um paciente que pode potencialmente ser mais grave. A gente tem que ficar de olho nele. O risco do paciente necessitar de ventilação mecânica é de 30%, tá? Então, não é uma coisa desconsiderável, tá? Mas, por outro lado, na maioria das vezes, vai dar tudo certo e ele não vai precisar disso. Um risco maior e que é o que mais está correlacionado à mortalidade é a desautonomia, tá? Uma parte enorme dos pacientes fazem desautonomia. E a desautonomia, ela é variável. Pode ser desde hipertensão, hipotensão, retenção urinária, alteração de hábito intestinal, mas o que profundamente pode preocupar são as arritmias cardíacas, tá? Então, é um paciente que precisa, como vocês estão olhando, de monitorização. Então, mesmo que seja um paciente que você olha para ele e ele está bem, ele precisa ficar monitorizado,
né? Porque são coisas que a gente não tem como perceber, às vezes a gente percebe com o monitor antes do paciente sentir alguma coisa, que é o ideal, né? E isso tudo pode acontecer na evolução, enquanto ele não estiver na fase de platô, a gente não pode ficar tranquilo, porque isso aqui pode vir e pode piorar a qualquer momento, tá? Então, é um paciente para ficar numa unidade onde ele possa ser monitorizado, pelo menos num ambiente de semi-intensiva, tá? Se ele estiver bem estável, tá? Existe uma forma variante do Guillain-Barré, que é a síndrome de Miller-Fisher, né, em que o paciente não tem classicamente essa paralisia flácida ascendente, mas ele tem um quadro que começa com visão dupla, né? Então ele tem oftalmoparesia, ele tem uma ataxia que é sensitiva, não é por alteração cerebelar, mas ele tem um déficit de sensibilidade profunda e ele começa a ter desequilíbrio. Então ele vem com alteração visual, desequilíbrio e quando você vai examinar ele tem arreflexia, tá? A força muscular está preservada, que é a pegadinha no início do quadro, né? Então, isso pode ser mais difícil de diagnosticar no início, tá? E tem um anticorpo que está correlacionado a essa forma. Nunca vi nenhuma pergunta nesse sentido, mas que é um anticorpo que a gente pode até dosar, tá? Em algumas situações, que está correlacionado a essa variante, que a gente tem que lembrar, porque é uma coisa bem diferente do Guillain-Barré clássico, tá? Bom, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico de Guillain-Barré é clínico. Suspeitou, tem que tratar, tá? Os exames, eles são para a gente tentar excluir alguma outra causa de paralisia flácida, tá? Então, claro, a gente vai colher exames gerais, né? Dosar a enzima muscular, né? Para afastar algumas causas. Dependendo do quadro clínico, às vezes a gente pode ver até um pseudo nível sensitivo. Dependendo do exame da sensibilidade, você pode ficar na dúvida se pode ser um quadro medular ou não, né? Pode fazer uma desautonomia com alteração urinária e isso te confundir se é um quadro esfincteriano. Então, você pode, inclusive, precisar de uma imagem da medula para afastar, dependendo do que ele tiver no exame físico, tá? Então, pode ser pertinente fazer um exame, uma ressonância de medula para olhar. E no exame, e além desses exames gerais e de uma eventual ressonância aí para afastar um quadro medular, a gente vai colher um líquor, tá? O líquor, ele costuma ter uma alteração que é bem específica, isso vocês têm que guardar, que se chama dissociação proteíno-citológica, tá? Então, vem com uma celularidade bem baixa, normal ou menos do que 10 células. O normal no líquor é até 4 células, tá? Então, geralmente a gente vê ou normal ou, no máximo, menos do que 10 células no Guillain-Barré clássico. E com proteína aumentada, tá? Esse aumento pode ser, enfim, na média aí até 200 nos trabalhos, mas assim, existe descrição de proteína bem alta e até de uma coisa que chama síndrome de Fohn, que é um líquor que coagula de tanta proteína que tem no líquor. Isso pode acontecer também, tá? Depende do caso. É importante a gente lembrar que é o seguinte, essa alteração proteica, ela vai acontecendo evolutivamente. Se o paciente chegar numa fase muito precoce, o líquor normal não exclui, tá? Então, se é um quadro que está rapidamente progressivo, ele começou com sintomas ontem e veio hoje para você, não deu nem tempo de aumentar a proteína no líquor, tá? Você examinou, os reflexos estão diminuídos, está na dúvida, fez uma ressonância aí do segmento pertinente da medula, não deu nada, e o líquor veio normal, não tem outro diagnóstico, tá? Então, é um diagnóstico que é clínico, por isso que é tão importante, por isso que cai na prova, porque o clínico tem que saber isso, tá? Tem que saber testar, tem que saber dar o diagnóstico, tá? Ou pelo menos saber encaminhar. Então, tem que lembrar disso aqui, tá? Quando o líquor de um paciente, você está lá, é um quadro de uma polirradícula aguda. Aí você colhe o líquor, vem 20 células. Você fala, é esquisito, né? Me ensinaram que tinha que ter menos do que 10 e veio 20 células no líquor. Tem que colher sorologia e a gente tem que lembrar que na soroconversão do paciente HIV positivo pode acontecer uma polirradiculoneurite aguda, tá? Ele pode, inclusive, estar na janela sorológica. Isso talvez não mude a sua conduta aguda, porque você vai tratar, vai fazer todas as medidas, mas é um paciente que a gente não pode esquecer de repetir uma sorologia, ou até de já pedir uma carga viral, de seguir uma investigação, chamar um infecto, talvez fazer outros exames aí específicos de fase aguda de HIV, tá? A gente tem que lembrar disso aqui. Quando tem no HIV, na soroconversão a gente vê uma celularidade maior, tá? O quadro do Guillain-Barré, mais frequentemente, classicamente, ele é idiopático. Mas existem algumas situações em que a gente pode abrir com um quadro de polirradiculoneurite, são situações que a gente precisa sempre checar na investigação, enquanto em paralelo a gente faz o tratamento, tá?
Então, a gente tem que lembrar de checar se tem possibilidade de ter linfoma, tá? Doenças reumatológicas de uma maneira geral, tá? Sobretudo se o paciente é jovem, se não tem uma GE com IVAS, uma vacina de gripe, uma coisa clara desencadeando, a gente tem que checar essas coisas, tá? Então, tem que lembrar, sorologia de HIV, isso tudo tem que ser checado. Tá? E aí vocês vão me falar, eu quero documentar aí que ele tem lesão da raiz e do nervo. Que legal, tem um exame que chama eletroneuromiografia que eu ouvi falar que registra isso, é verdade, né? Mas o que acontece de esquisito com esse estudo? Aliás, com esse estudo para a vida, vocês têm que saber isso. Ele detecta a lesão de nervo, mas quando a lesão é muito aguda, o exame vem normal. O nervo não está funcionando, mas você põe lá a agulha, testa a condução e não consegue detectar a alteração. Tá? Então, o que a gente vê na síndrome do Guillain-Barré é uma lentificação ou um bloqueio da velocidade de condução. Tá? Mas, dentro das primeiras 2 semanas, metade dos exames ainda são normais e a alteração a gente costuma ver por volta da 3ª semana. Então, por isso que o diagnóstico é clínico. Se o paciente chega lá para você com 2, 3 dias, não adianta você pedir esse exame, porque vai vir normal. Tá? Tem uma chance alta do exame não dar alteração. Quando a gente pede esse exame na fase aguda, não é para dar o diagnóstico de Guillain-Barré, é para afastar um outro diagnóstico. Tá? Às vezes a gente pode ficar na dúvida se tem alguma outra causa. E aí sim tem sentido, né? Às vezes, o quadro é motor puro e você está na dúvida se é miastenia ou Guillain-Barré. Daí pode ter sentido fazer eletroneuro, que você pode dar um diagnóstico de miastenia. Tá? Graças a Deus, o tratamento da fase aguda é igual. Então, também, se você tiver que esperar, não tem muito problema, porque o remédio é o mesmo. Tá? Mas é por isso que vocês vão ver, quando tiver uma polirradiculoneurite aguda, o neurologista pedindo para esperar 3 semanas. Só que daqui 3 semanas, você já tratou, o paciente está reabilitando, né? Não adianta esperar o exame para tratar. De verdade, a gente não tem que esperar exame nenhum para tratar. Só descartar se não é um quadro medular, que é o principal diagnóstico diferencial, tá? E como que eu trato o paciente? O tratamento é baseado em tirar um anticorpo de circulação, tá? Então, esse anticorpo que é produzido, ele precisa sair dali. Então, o que a gente tem para dar é imunoglobulina humana, tá? Nessa dose, que é uma dose padrão para todos os tratamentos que a gente faz com imunoglobulina, 400 miligramas por quilo por dia. Aqui está de 3 a 5 dias. De verdade, a gente dá 5 dias, tá? Por 5 dias consecutivos, tá? A imunoglobulina humana, ela tem que correr em 5 dias seguidos, tá? Então, uma vez por dia, geralmente ela corre em 8 horas, tem alguns efeitos colaterais possíveis, como todo medicamento, e geralmente a maioria deles, se o paciente tiver taquicardia, dor de cabeça, febre, eles melhoram se você deixar ela correr em mais tempo, tá? Então, estender um pouquinho esse tempo de infusão, tá? Isso é desimportante em termos de revisão de prova. O que eles perguntam é qual é o remédio. E o outro tratamento possível é plasmaferese, tá? Então, você tem que passar um catéter de duplo lúmen e filtrar o paciente e tirar o anticorpo de circulação, tá? Então, o esquema que está aqui não é exatamente esse, tá? A gente costuma fazer uma sessão em dias alternados e fazer de 4 a 5 sessões, tá? Então, é isso que todo mundo costuma fazer. E, às vezes, você faz uma por dia, se o paciente tolerar. Tem alguns distúrbios que podem acontecer pela plasmaferese, sobretudo de coagulação e de cálcio. Então, você tem que ir colhendo exame, se começa a cair muito fibrinogênio, descansa um dia. Aí depende de como está o paciente. Tem alguns poréns aí. A plasmaferese, como você vai filtrar o plasma, se o paciente estiver instável, se ele tiver muita desautonomia, pode ser meio difícil de fazer isso, porque você tira volume de circulação, às vezes piora essas coisas. Então, por isso, pode ser preferível dar imunoglobulina, dependendo da situação. De verdade, se um é melhor que o outro, ninguém tem essa resposta. O que é melhor é você fazer o que tem disponível no serviço, que todo mundo tem mais experiência, tá? E a plasmaferese, se o paciente não estiver lidando bem com baixas de volume, ou se ele estiver infectado, é fria. Aí é melhor fazer imunoglobulina mesmo. Em termos de custo, é parecido, tá? Os dois são tão caros quanto. Tá? É questionável se a gente deveria tratar um quadro leve. Tá? Por quê? Porque, de verdade, esses tratamentos não existe uma definição se eles de verdade diminuem sequela. O que existe de definição pelos estudos clínicos é que eles diminuem a chance do paciente precisar de ventilação mecânica. Bastante. Então, se você pega um paciente assim, você sabe que dar esse tratamento diminui a chance dele ir para o tubo.
tá? E isso melhora muito a vida, né? Porque um paciente desse ir para o tubo com fraqueza neuromuscular, geralmente são quadros de intubação prolongada, você aumenta a morbidade, aumenta a chance de infecção, tempo de hospitalização, né? Então, não ir para o tubo já é uma grande coisa nesse caso. Se isso diminui sequela, existem controvérsias, tá? Então, por isso que tem essa prerrogativa aí de que os quadros leves talvez não devessem ser tratados. Mas como é que a gente classifica que um quadro é leve e como é que eu sei se daqui 2 semanas ele vai continuar sendo leve? Então, de verdade, a gente só sabe que um quadro é leve quando o paciente vem para você 3 semanas depois que o quadro começou e ele já estabilizou, né? Aí não tem mais muito sentido você fazer remédio para ele. Mas se ele chega dentro da primeira semana, de verdade a gente não tem como ter certeza, né? E se você optar por não medicar e depois ele piorar, aí você perdeu, às vezes, o tempo de tratamento, tá? Então, isso é meio controverso, mas pode ser que vocês vejam esse tipo de comentário em alguma leitura por aí, tá? Quando o paciente está na terapia intensiva, sendo monitorizado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acompanhar a capacidade vital forçada e a gente precisa acompanhar a pressão inspiratória, tá? São medidas que o fisioterapeuta faz e que eles vão passar para você e a gente tem que ficar de olho se essa capacidade vital cai de 20 ml por quilo e se a pressão inspiratória máxima cai de 30 centímetros de água, tá? Se tiver nessa berlinda aí, é melhor que você faça uma intubação eletiva do que intube o paciente numa situação de urgência, tá? Isso é indicação de intubação eletiva, tá? E a pressão inspiratória máxima, se ela cair de 40, tá? É claro que é um conjunto de coisas, a gente não usa uma única medida isolada, é um todo, tá? E geralmente isso é uma situação progressiva. Além dos cuidados intensivos gerais, o paciente precisa de fisioterapia, prevenção de TVP, né? As complicações infecciosas, a gente tem que cuidar ao máximo para que o paciente não tenha, né? Mas uma boa parte deles acaba tendo, né? Porque é um paciente que acaba sendo invadido, então infecção respiratória, urinária, relacionada a catéter, né? E existem fatores que quando a gente identifica, a gente sabe que está frente a um paciente de pior prognóstico. Então, se é um paciente idoso, se ele piora rápido, então se dentro dos 7 dias ele está praticamente em insuficiência respiratória, né? Se ele tem uma fraqueza grave na admissão, se ele precisa de ventilação mecânica, tá? E se quando ele vai fazer a eletroneuromiografia, ele tem esse potencial de neurocondução motora reduzido a 20% do normal. Apesar disso aqui ser muito específico e de ser quase que uma sacanagem, tem uma questão com uma pergunta que tinha essa informação numa das alternativas, tá? A gente até revê se era mesmo necessário saber isso para responder, mas é sacanagem. E diarreia precedendo o quadro por causa do Campylobacter, né, que geralmente é um quadro mais grave mesmo, tá? Esses fatores associados a pior prognóstico também é motivo de questão, tá? Acho que estava junto com essa aí que tinha amplitude de potencial mesmo. E é recente, tá? A longo prazo, como é que esses pacientes evoluem, tá? Independente para andar, né? Então, o paciente que vai ter independência para marcha, 80% dos pacientes vão conseguir isso em 6 meses. Se ele não conseguir isso em 6 meses, a chance é pequena que ele consiga depois, porque vocês veem que isso sobe para 84% só em 12 meses, né? Então, quer dizer, 20% dos pacientes vão ter algum grau de dependência para andar nos próximos 6 meses, né? 60% dos pacientes vão se recuperar totalmente do déficit motor em 1 ano, né? 14% vão ficar com uma dificuldade motora importante. E 5 a 10% dos pacientes vão ficar com ventilação prolongada, tá? Então, é um quadro potencialmente grave que precisa de diagnóstico precoce e precisam ser tratados adequadamente, tá? Bom, das outras paralisias flácidas agudas, qual que é importante a gente identificar também? É a miastenia grave, tá? A miastenia grave é uma doença da junção neuromuscular, tá? Ela é autoimune e ela se caracteriza por fadigabilidade. Então, o paciente piora a parte motora com um movimento repetitivo, tá? E dá um quadro de fraqueza flutuante. Geralmente, o paciente acorda bem, piora no final do dia e ele piora com o esforço repetitivo, tá? Existem algumas formas clínicas da miastenia, tá? Então, existe uma forma que é ocular pura, tá? Então, o paciente tem um comprometimento só da motricidade ocular, ele tem pitose e visão dupla, tá?
Existe uma forma que é bulbar, então predomina um quadro de disfagia, disfonia, fraqueza da face, da musculatura da mastigação, embora ele também tenha fraqueza apendicular, mas o que é pior são esses músculos aí da região bulbar, e uma forma generalizada, em que tem um comprometimento geral. E aí, a crise miastênica, que é quando o paciente evolui para insuficiência respiratória. Tá? E como é que esses pacientes se comportam? O paciente pode abrir um quadro de uma forma ocular e evoluir para um quadro bulbar, e evoluir para um quadro generalizado, ou de uma forma ocular evoluir para uma forma generalizada, e todos eles podem evoluir para um quadro de insuficiência respiratória, tá? Para o quadro de insuficiência respiratória, evoluem os pacientes da forma bulbar e da forma generalizada, tá? Um paciente que tem forma ocular não entra em insuficiência respiratória, tá? Então, de 10 a 20% dos pacientes que têm forma ocular, eles vão evoluir com generalização. E uns 11% mais ou menos dos pacientes que têm a forma generalizada e bulbar vão ter insuficiência respiratória em algum momento, tá? Então, ainda bem, na verdade, os pacientes que ficam mesmo muito graves são uns 10, 11%, tá? O nome da doença deveria até ser outro, né? Chama miastenia grave, mas ainda bem grave mesmo são poucos pacientes. A grande maioria deles convive com a doença, tá? De gravidade que vão parar na sala de emergência é uma minoria, tá? Desculpa, aqui não ficou claro. Ó, uns 11% dos pacientes vão abrir o quadro com insuficiência respiratória, tá? E uns outros 9, 10% vão progredir para insuficiência respiratória. Então, é raro que vocês... não é o mais comum, mas o paciente pode ir para a sala de emergência sem diagnóstico, abrindo o quadro como insuficiência respiratória e paralisia flácida aguda, tá? Bom, é uma doença rara, tá? 2 a 10 pessoas por milhão de habitantes, tá? Com essa prevalência aí de 2 por 100 mil. E tem um pouco de diferença aí entre as décadas de vida, formas clínicas. De verdade, apesar de ser uma doença só, são várias doenças, não é uma só. Tá? Isso está começando a ser dividido. O anticorpo da doença foi descrito em 1970, mais ou menos, na década de 70. Então, tem muita coisa que está mudando atualmente em relação à doença. E na prática a gente vê que certamente não é uma doença só. Tá? Então, ó, da segunda à quarta década de vida, a gente vê que predomina a forma generalizada, na quinta década predomina a forma ocular. Abaixo dos 40 anos de idade tem um predomínio grande em mulheres. Na quinta década isso fica igual e nos idosos predomina um pouquinho mais em homem, tá? Mas é uma doença que acontece com muita frequência em mulheres em idade fértil, tá? Então, o comprometimento é da junção neuromuscular, tá? E aí, o que a gente vê aqui, ó? Na junção neuromuscular, então, a gente tem o nervo, aqui a gente está falando da placa mioneural. No músculo, a gente tem um receptor de acetilcolina. O nervo joga a acetilcolina na fenda, e aí isso faz com que o potencial da membrana aqui do músculo dispare, isso é dependente também de cálcio, além de sódio, e o músculo contrai, tá? Na miastenia, existe um anticorpo que ou ele se liga, ou ele destrói esse anticorpo, ou ele faz o receptor aqui do músculo, receptor de acetilcolina, ou ele se liga, ou ele destrói, ou ele faz esse receptor ter uma meia-vida mais curta, tá? São esses 3 mecanismos, na verdade. E aí, com isso, o músculo acaba ficando fraco, porque a junção começa a funcionar mal. A gente tem uma trava de segurança muito grande para o funcionamento muscular. Quando o paciente começa a ter sintoma, é porque ele já tem um bloqueio ou mau funcionamento de 90% ou mais dos receptores de acetilcolina do músculo. Tá? Então, a doença já está acontecendo há muito tempo quando ele começa a ter sintoma. Existem alguns jeitos da gente dar o diagnóstico quando a gente está frente a um paciente que apresenta um quadro e a gente suspeita. Tá? Um é o teste do tensilon, que é o hidrofônio. Ele é um inibidor da acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina ali na junção neuromuscular. Então, a gente dá essa medicação endovenosa e fica observando se o paciente melhora do sintoma. Então, se ele tem uma pálpebra caída, a gente vê se ele melhora, ou se ele tem fraqueza, a gente vê se ele melhora, tá? O outro é a gente dosar esse anticorpo no sangue, o anticorpo contra o receptor de acetilcolina, tá? E a outra maneira é a gente fazer eletroneuromiografia. Quando a gente faz um teste de estímulo repetitivo, a gente mais do que 10%. Chama decremento isso. Decremento maior do que 10%, tá?
Por que existe tanto teste e não tem consenso? Porque, de verdade, nenhum deles é 100%. Tá? Então, esse é que é o problema. O anticorpo contra o receptor de acetilcolina, ele tem uma positividade aí que gira em torno de uns 80%, tá? E a eletroneuromiografia também, depende da forma clínica. Se é um paciente com forma generalizada, até uns 90% das vezes sim. Agora, se é um paciente com forma ocular, a eletroneuromiografia é um exame ruim. Ela detecta a miastenia num 50% só, tá? Então, existe paciente com diagnóstico de miastenia com todos os exames normais, tá? Existem outros anticorpos sendo descritos atualmente, tá? Também, mas na prática clínica esse ainda é o que a gente mais usa, tá? Outros exames que são importantes para o paciente com miastenia são tomografia de tórax, porque a miastenia, ela não é diferente do que se pensa uma síndrome paraneoplásica, tá? Como o Guillain-Barré pode ser, que a gente comentou, pode estar relacionado sobretudo a linfoma, né? Mas a miastenia não é. Ela pode estar relacionada ao tumor de timo, a um timoma, mas não como síndrome paraneoplásica. Isso a gente sabe porque às vezes a gente até opera o timoma e a miastenia continua, tá? Então, mas a tomografia de tórax é um exame obrigatório. Feito o diagnóstico de miastenia, tem que ser feita pelo menos uma tomografia ou ressonância de tórax, para olhar o timo, tá? Ela pode estar relacionada a outras doenças autoimunes, sobretudo tireoide e reumatológicas. Então, a gente precisa pedir esses exames, lógico, num paciente jovem. Também não vou pedir FAM para uma velhinha de 80 anos com miastenia, né? Só para mostrar para vocês como que é a curva, né? Então, a gente faz um estímulo repetitivo e aí dá para ver, evidentemente, que a gente tem um decremento aqui, ó, grande, né? Do potencial de ação muscular. É essa fotinho que tem que ver na eletroneuromiografia, tá? E é importante na eletroneuro que eles mandem a foto, não é importante só que escreva, tá? Tem que ver. E como que é o tratamento da miastenia? O tratamento, basicamente, do sintoma é dar inibidor da acetilcolinesterase. Isso vai melhorar a disponibilidade da acetilcolina na fenda e ela compete com o anticorpo. Então, isso melhora um pouco o sintoma, é o primeiro remédio que a gente dá. E como tentando reduzir o anticorpo aí que está causando a doença, a primeira opção de tratamento é corticoide, tá? É o remédio de ação mais rápida. Geralmente, quando a gente dá, o paciente começa a melhorar em 2 semanas. Tem que ter cuidado com corticoide miastênico, tá? Porque dose alta de corticoide bloqueia a junção neuromuscular. Então, a gente tem que começar em dose baixa, tem que avisar o paciente que ele pode piorar no começo do tratamento, tá? E ele geralmente começa a melhorar com 15 dias depois, tá? Se é um paciente que é obeso, diabético, hipertenso, que você já sabe que isso não vai dar certo, é melhor de cara partir para outra. Se não tiver nenhuma contraindicação, é o medicamento que mais vai ajudar, tá? Além disso, a gente tem cirurgia do timo, timectomia. Isso pode ser feito mesmo que não se tenha tumor. Às vezes os pacientes podem ter um timo aumentado, que chama hiperplasia do timo. Mesmo para timo normal é possível, tá? Não significa que necessariamente vai resolver. Se tiver tumor, lógico que tem que operar. É o primeiro tratamento, né? Se não tiver tumor, a timectomia faz parte das possibilidades e tem que ser considerada, mas o paciente tem que ser avisado que não é certeza de que vai resolver, tá? Geralmente, com a timectomia, o que acontece é que a gente ganha tempo. O paciente, por mais tempo, fica com menos remédio. É isso, tá? E uma situação que ajuda é, por exemplo, uma mulher jovem que pretende ter filho. Às vezes, com a timectomia, a gente consegue ganhar tempo para ela não usar um imunossupressor pesado que ela não deveria usar na gravidez, tá? Mas não que seja para curar a miastenia. Outros tratamentos aí, imunoglobulina e plasmaférese, que são os tratamentos, como no Guillain-Barré, para o quadro agudo da crise miastênica, tá? E às vezes a gente pode fazer um tratamento desse se o paciente está muito mal e a gente está dando algum imunossupressor que demora uns meses para ganhar efeito. E aí a gente faz algumas sessões de imunoglobulina ou de plasmaférese até o remédio definitivo ganhar efeito. E dos imunossupressores aí tem vários, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, tá? Aí tem uma listinha grande que acho que não vem muito ao caso aqui. O importante é a crise miastênica. Então, o quadro é de insuficiência respiratória na crise miastênica, né? A gente tem que tentar diferenciar de crise colinérgica. Então, se o paciente tomar muito anticolinesterásico, que é o Mestinon, ele pode entrar numa crise colinérgica, como se ele tivesse tomado chumbinho, por exemplo, tá? E aí ele tem fraqueza também.
tá? O grande diferencial aí é que ele chega bradicárdico, com broncorreia, celorreia, diarreia, tá? E aí a gente sabe que é provavelmente efeito excessivo e não crise miastênica. O que desencadeia? Geralmente infecção, checar se tem algum medicamento para miastenia, tem vários medicamentos que podem piorar a miastenia, tá? A lista é grande, então a gente tem que lembrar quinolona, macrolídeo, aminoglicosídeo, tem vários antiarrítmicos, quinino, a lista é enorme, a gente tem sempre que consultar quando vai prescrever um paciente miastênico, checar se ele está usando algum remédio diferente, se teve algum estresse cirúrgico, né? Ou se já vem vindo com uma doença que não estava bem controlada e piorou, tá? O tratamento é igual ao do Guillain-Barré, né? Imunoglobulina humana, né? 2 mg por quilo, dividido em 5 dias, que dá o 0,4 por quilo por dia, 5 dias consecutivos, né? Ou a plasmaferese, tá? E suporte ventilatório, cuidar de evitar complicações, tá? Na UTI, também tem que medir capacidade vital forçada e pressão inspiratória. Se a capacidade vital cair de 20, a pressão inspiratória cair de menos 30, tem indicação de intubação, tá? A gente tem que evitar sedação e anestesia, sobretudo com, evitar usar benzodiazepínico e bloqueadores neuromusculares, porque isso tudo piora a miastenia, tá? Então, a sedação tem que ser com outras coisas, não com esses. Bom, os principais miastenia e Guillain-Barré são os que vocês têm que lembrar, tá? Eu vou falar bem en passant de botulismo, paralisia periódica e porfiria, porque são os diferenciais desses dois, tá? Que só pra gente relembrar, mas eu não vi nenhuma questão de prova com isso, tá? O botulismo é uma situação também, né, de que causa paralisia flácida aguda, causada pela infecção pelo Clostridium, tá? É da onde veio o Botox. O Clostridium produz a toxina botulínica mesmo, original, tá? Não em frasquinhos, que causa clinicamente uma fraqueza descendente. Então, a diferença na história clínica é que o paciente apresenta uma fraqueza descendente, não ascendente, tá? E a grande diferença é que ele começa com um embaçamento visual, porque ele tem também uma dilatação da pupila, tá? Dá dor abdominal, náusea e vômito também, e começa então com diplopia, borramento visual, disfagia, diparesia da face, boca seca, hipotensão, obstipação intestinal, dá dilatação da pupila, tá? Porque também bloqueia aí a contração pupilar, tá? O bloqueio é o bloqueio do Botox, então o bloqueio é no pré-sináptico, tá? O diagnóstico é por identificação da toxina nas fezes ou no trato gastrointestinal. E o tratamento é de suporte e dar o soro antitoxina, tá? E rezar para o paciente conseguir lidar com isso aí. A mortalidade acaba girando em torno das complicações, tá? O que o Botox faz? No paciente normal, aqui no terminal pré-sináptico, a gente tem as vesículas de acetilcolina, tá? Quando chega o impulso elétrico, existem algumas proteínas dentro do botão sináptico que vão trazer essas vesículas de acetilcolina para a fenda. E aí elas vão se juntar na membrana sináptica e liberar a acetilcolina. A toxina botulínica, ela lesa e bloqueia definitivamente essas proteínas que estão no terminal sináptico. Então, a acetilcolina está lá no nervo normal, mas ela não consegue sair, tá? E a meia-vida dessas proteínas é de meses, tá? Por isso que o Botox, o efeito do Botox dura até 6 meses, de 2 a 6 meses. Então, é como se o paciente tivesse sido, né, ele literalmente sofre, né, isso aqui no corpo inteiro. E o efeito é meses. Então, o paciente tem que ficar na UTI até que essas proteínas sejam produzidas novamente, né? Não tem o que fazer, tem que esperar essas proteínas serem produzidas de novo no terminal sináptico, tá? Então, ele fica lá, na UTI, entubado, tratando todas as complicações até que isso seja resolvido, tá? Então, que é a meia-vida do Botox, quando as pessoas fazem tratamento estético ou tratamento de espasticidade. É de meses por causa disso, porque a lesão é definitiva dessas proteínas, tá? Então, tem que lembrar desse diagnóstico pelo quadro clínico, né? Diminuiu muito a incidência com o advento panela de pressão, tá? Porque o botulismo, ele vem sobretudo desses conservados, enlatados aí, porque o Clostridium, ele é um parente do Clostridium tetani, é uma bactéria anaeróbia, e ele tem esporos, e os esporos só morrem se eles estiverem em temperatura acima de 120 graus. E só dá para chegar nessa temperatura com panela de pressão.
Por isso que as coisas que a gente come em conservação, enlatado, salsicha, esses negócios, é praticamente coisa que derrete, né? Porque eles têm que ferver em panela de pressão para não ter botulismo, né? Por isso que é um perigo comer palmito de má procedência, coisa conservada, coisa em conserva, porque é onde tem essas bactérias. Ainda assim, de vez em quando tem uma torta de palmito de algum lugar e alguém com botulismo em algum hospital por aí. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Um outro diagnóstico para a gente relembrar é a porfiria aguda intermitente, tá? É uma doença bem rara, curiosa, tá? Que causa como quadro clínico, neurológico, a fraqueza proximal, tá? Geralmente, ela comete mais mulheres e os sintomas são de dor abdominal, náusea, vômito, pode dar taquicardia, hipertensão e dá um quadro que parece uma polirradiculoneurite aguda, na verdade, às vezes com um sintoma psiquiátrico junto, um quadro de agitação, alucinação ou depressão e crise convulsiva, tá? Dor abdominal recorrente, sintomas neuropsiquiátricos e se tiver essa história, que é muito típica, mas é difícil a gente ver dessa história de urina com cor de vinho do Porto. É uma doença metabólica, tá? Em que existe uma alteração no metabolismo das porfirinas, tá? A gente até dosa essas porfirinas na urina de 24 horas, tá? E tem que evitar medicamentos desencadeantes, que tem uma lista interminável praticamente. O tratamento é glicose e hematina. De verdade, na prática, é super difícil a gente diferenciar um quadro desse de um Guillain-Barré, tá? A dica é que a fraqueza é mais proximal e que o paciente costuma ter reflexo distal preservado. No Guillain-Barré, geralmente, a gente não vê reflexo. Os exames, eles demoram tanto para chegar desses metabólitos da porfirina na urina, que na prática você acaba dando imunoglobulina. O diagnóstico vai ser depois, tá? Da imunoglobulina, da glicose, faz tudo para os dois e depois espera para ver o que era. Não dá tempo de dar o diagnóstico quando o paciente chega muito mal com um quadro desse, tá? Na suspeita a gente colhe os exames, mas o tratamento é igual ao do Guillain-Barré na prática, tá? Para lembrar, mais para investigar se for suspeito. E as paralisias periódicas, que são outros quadros curiosos, que são quadros genéticos. Às vezes, na maior parte das vezes, o paciente já está investigado e tem diagnóstico e costuma ter gente na família, porque uma boa parte eles são autossômicos dominantes. Então, a família já sabe, já conhece. Se for um caso esporádico, aí pode ser que eventualmente vocês peguem algum, tá? É uma doença de mutação nos canais iônicos aí dos músculos, começa na adolescência e mais em homem. E dá um quadro de tetraparesia, que costuma poupar a face e músculo respiratório, tá? Então, o paciente chega com uma fraqueza súbita. O mais clássico é que seja depois de uma ingesta excessiva de carboidrato. Então, o paciente que come a macarronada do domingo, ou que vai no rodízio de pizza e chega tetraparético no pronto-socorro, tá? E é isso aí, ou atividade física junto, tá? O quadro melhora, dura de 1 até 36 horas e pode ter alguma alteração com um distúrbio de potássio associado. Às vezes vem um potássio um pouquinho baixo, um pouquinho alto junto, dependendo do distúrbio de canal iônico que tiver, tá? É só por curiosidade, porque de verdade ninguém vai perguntar isso para vocês. E pode estar associado com alterações da tireoide, tá? O que tem caído em prova, então? Vocês vão ver que é basicamente Guillain-Barré e miastenia, tá? Na miastenia graves, os principais achados laboratoriais são fibrilações e fasciculações na eletroneuromiografia e no anticorpo antitireoglobulina positivo. B. Respostas motoras com amplitude reduzida na eletroneuromiografia e anticorpo antimúsculo liso positivo. C. Resposta motora repetitiva decrescente na eletroneuromiografia e anticorpo antirreceptor de acetilcolina positivo. E D. Resposta motora com velocidade de condução reduzida na eletroneuromiografia e anticorpo antitiriperoxidase. Enfim, esse aqui era mais para ter ouvido falar alguma vez na vida qual era o anticorpo, né? Mesmo que você não soubesse da eletroneuromiografia, é o anticorpo antirreceptor de acetilcolina, né? E o que a gente vê é o decremento, que ele descreveu dessa maneira aí, como resposta motora repetitiva decrescente, tá? Então, a correta é a letra C. Santa Casa 2013. Dentre os fatores de risco citados, assinale o que não corresponde a um fator de mau prognóstico funcional na síndrome de Guillain-Barré no adulto. Tá? Então, são aqueles fatores de mau prognóstico do Guillain-Barré que a gente comentou. A. Idade acima dos 50 anos.
B. Amplitude do potencial de neurocondução motor entre 30% e 50% do limite normal. C. Diarreia precedente. D. Início abrupto de fraqueza grave, com menos de 7 dias. E E. Necessidade de ventilação mecânica. Tá? Então, esse que tem aquela alternativa que falei para vocês que a sacanagem tinha uma alternativa com alguma coisa a ver, mas de verdade, se vocês não lembrassem disso e tivessem uma ideia do restante, né, que é um paciente mais idoso, diarreia por causa do Campylobacter, e progressão mais rápida e necessidade de ventilação mecânica, talvez desse para responder por exclusão, tá? Porque essa amplitude ela tem que ser menor do que 20% do limite normal, tá? Como critério de gravidade. Mas caiu. 2013 também. Um paciente de 35 anos, após 3 dias de um quadro febril, relata fraqueza de início nos membros inferiores e em seguida nos membros superiores. No exame, ele tem dificuldade para fechar as pálpebras. O quadro se instalou há 7 dias e permanece estacionário. Observam-se ainda reflexos profundos abolidos e sensibilidade normal. Qual é a hipótese diagnóstica provável? Então, ele tem uma fraqueza ascendente, que vem estável, e pela descrição, o fechamento da pálpebra vem do nervo facial, né? Provavelmente ele tem uma diparesia facial. Então, ele tem um Guillain-Barré, uma mielite transversa, neuropatia diabética, poliomielite ou um infarto da ponte. Ele tem um Guillain-Barré, né? Uma paralisia ascendente e uma diparesia facial, tá? Uma mulher de 28 anos compareceu ao centro de saúde com fraqueza e fadiga muscular, principalmente à tarde, há cerca de uma semana. Poucos minutos antes da consulta, ela passou a apresentar diplopia, visão dupla. Ao exame físico foi evidenciada pitose palpebral bilateral. Diante desse quadro clínico, qual afirmativa está errada? Então, ela tem uma fraqueza e fadiga muscular que piora no final do dia, há uma semana, e aí ela teve um quadro de visão dupla e eles estão vendo uma queda da pálpebra bilateral. Qual está errada? Agentes beta-bloqueadores, seletivos ou não, como atenolol, metoprolol e propranolol, devem ser evitados. B. Dosagens de TSH e hormônios tiroidianos devem ser realizados, pois tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo podem agravar o quadro neurológico subjacente. C. É pertinente considerar que há aumento do número de receptores para acetilcolina nas junções neuromusculares, justificando a diplopia. E D. Ao raio-x de tórax, opacidade retroesternal e alargamento do mediastino superior podem estar relacionados às causas das manifestações clínicas apresentadas. Bom, pela descrição clínica, a gente imagina que ela tem um quadro de miastenia, né? E aí ele está perguntando qual que está errada, tá? Então, essa coisa aqui dos beta-bloqueadores, até meio específico numa aula assim rápida, nem deu tempo de falar isso para vocês. Está na lista das coisas que podem piorar a miastenia, que é uma lista gigantesca de coisas, além dos antibióticos. Sim, tá? Dosagem de hormônios da tireoide isso é pertinente, tem sim. Qualquer descompensação clínica, na verdade, independente de tireoide, infecção, isso tudo faz parte de qualquer coisa que pode piorar a miastenia, tá? Aumento do número de receptores para acetilcolina, justificando a diplopia, né? Então, na verdade, mesmo que vocês não soubessem as outras, se lembrassem do que é a doença, dava para responder essa questão, né? Porque aí não tem nada a ver. Aí ele está falando uma coisa que é completamente o contrário do mecanismo da doença que a gente falou, né? Então, os receptores, eles estão diminuídos e bloqueados, e não aumentados. E no raio-x de tórax, aumento do mediastino, se tiver um tumor, às vezes a gente pode ver mesmo no raio-x simples, tá? Então, a errada é a alternativa C mesmo, tá? Muito bem, gente. Revisem, memorizem, estudem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição por e-mail, se puder ajudar, tá? Obrigada por hoje.